Ai, meus queridos, estamos mais uma vez de volta trazendo muita novidade, muita coisa maravilhosa para nosso ensino, para nossa caminhada saudável com o Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler o texto aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Vamos ler. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Até aqui, meus queridos. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Nós ontem fizemos um vídeo falando a respeito daquilo que aconteceu com Ananias e Safira. E hoje nós continuamos na mesma linha. Enfatizando que aqui, após Jesus ter subido ao céu, Jesus deixou os apóstolos e com a missão de estabelecer a igreja, agora de forma prática. E Jesus deixou os discípulos ali, preparou-os, encheu-os do Espírito Santo, e eles foram em frente, né? E é muito importante a gente dar atenção para isso, porque esses apóstolos, eles estabeleceram a igreja do princípio ao fim, a partir do momento que eles começaram a trabalhar. Os atos deles são de precioso ensino para nós, para a caminhada da igreja, não devendo com isso que haja inovações na palavra do Senhor, nada fora da palavra deve ser praticado pela igreja, porque isto não tem a confirmação do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes parece uma coisa tão simples, um desvio, uma coisa que às vezes até falou de maneira tão forte, de um modo particular, e às vezes as pessoas, principalmente dos líderes, eles estabelecem doutrinas que acabam comprometendo a vida espiritual do povo de Deus, porque elas não são estabelecidas dentro deste propósito, deste fundamento que Deus estabeleceu pelos apóstolos. Então, nós vemos muito isso. Às vezes é até um versículo isolado da palavra que teve grande importância para alguém. Nós sabemos que isto acontece. Deus fala muitas vezes com os seus servos através da palavra, mas não quer dizer que nós vamos com isto estabelecer doutrinas. Temos que ter muito cuidado com a doutrina do Senhor, que ela é estabelecida pela palavra e não vai sair dela até o fim. E não se deve brincar com isso, porque tem trazido grandes prejuízos para a obra do Senhor. Ontem nós vemos ali sobre Ananias e Safira, que foi assim um ensino muito maravilhoso, ensinando como lidar com as más intenções que se estabelecem no meio da igreja, membros, coisas que vão, eles chegar ali com uma mentira nos seus corações e poderia ter trazido um grande problema se Pedro não tivesse identificado logo aquilo ali e tivesse lidado da maneira adequada. Isso é o vídeo que nós fizemos anteriormente a esse. Então, aqui no caso de Ananias e Safira, foi
um ataque que veio de uma forma que a gente precisa dar muita atenção, especialmente líderes, pastores, pessoas que estão em linha de frente. E outra coisa é que nós vemos uma outra forma de ataque à igreja, que ela vem através da religião, da religiosidade, que é outra coisa que às vezes nós desprezamos e olhamos para os outros que estão lá para trás, dizendo que eles são religiosos e que não são avivados, e que isso e aquilo, mas que na verdade essa coisa não é tão simples assim. E o que o Senhor nos ensina hoje através da sua palavra é que os apóstolos aqui, eles curaram um homem e ali na porta do templo, né? E aquilo trouxe uma repercussão muito grande. Eles eram tão cheios do Espírito Santo que as pessoas vinham de todas as partes para ouvi-los, para dar atenção. E isso acabou atraindo a inveja dos religiosos, no caso aqui os saduceus, né, que eram aqueles que estabeleciam as leis. E a palavra aqui diz que eles ficaram cheios de inveja. E o que nós aprendemos com isso? A inveja, vamos falar um pouco sobre ela, é um sentimento carnal, maligno, que aflora nas pessoas, que pode aflorar em qualquer um, e que ele precisa ser combatido. É um sentimento de narcisismo, é um sentimento a pessoa quer ter a primazia sempre, não importa quanto custa. Não é assim, nós podemos, e é muito bom que a gente tenha primazia, a gente tenha de bem com Deus, mas que seja pelas vias corretas. Então, nós vemos que aqui trouxe um grande prejuízo, eles prenderam os apóstolos e por fim, viram que não tinham razão, que não estavam certos ali através do conselho de Gamaliel. Vocês podem verificar isso aqui na palavra, e chegaram à conclusão de que não deveriam continuar com os apóstolos presos. E os apóstolos ali, cheios da sabedoria do Senhor, eles souberam lidar com aquilo, e a obra do Senhor não parou. E nós precisamos dar muita atenção para isso, meus queridos, porque a religião, a religiosidade, ela é uma coisa muito forte. Às vezes a gente olha para as igrejas as primeiras igrejas, muitas delas que não valorizaram, não acataram a ação do Espírito Santo e acabaram trazendo um prejuízo para a obra do Senhor, né? Porque quando se diz, no momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, isso já é um grande engano e as pessoas se enveredam por isso aí e acabam tendo uma vida espiritual fria, monótona, porque há necessidade do batismo com o Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo e caminhar nesta linha de sermos sempre cheios do Espírito Santo. E isso é que vai dar a condição para a igreja caminhar livremente, será assim até o fim. Ninguém vai mudar. Se inventarmos novidades, vamos criar problemas para nós, para outras pessoas, para a obra do Senhor. E inclusive, um parêntese aqui, precisamos ter muito cuidado com com aqueles que lideram as nossas vidas, as nossas famílias, porque são coisas que facilmente entram no nosso coração, a religiosidade, as doutrinas falsas. Como já falei, pode ser até um versículos que acham
E são coisas muito bonitas que acontecem na caminhada da igreja e que alguém já acha que deve fazer que já deve estabelecer uma doutrina nova. Na verdade, estão estabelecendo seitas e estabelecendo morte para o rebanho do Senhor. E isso é muito grave, meus queridos. Então, a palavra do Senhor é bem clara, não devemos nos desviar disso que foi estabelecido por Jesus, pelos apóstolos, e caminhar nisso, que é uma coisa simples, não precisa inventar mais novidade, e temos que ter cuidado para não sair disso, porque não se brinca com a religiosidade. Ela desvia, ela mata, ela esfria, e ela está presente. Tanto a gente olha para as igrejas tradicionais, você vê lá. Você olha para as igrejas pentecostais, que é avivada, é pentecostal. Lá você vê estabelecida, você vê atuando a religiosidade com toda a força, do mesmo jeito que há nas outras instituições. E agora já tem os neopentecostais, que aí também, meus queridos, eu não entendo muito bem dessa parte, mas pelo que eu sei, é aí mesmo que religiosidade se estabelece. Então é uma coisa, é uma doença, é uma coisa que é forte e que atua com muita intensidade na vida da igreja, que nós não podemos desprezar. Era esse o recado que nós trazemos, a nossa contribuição para a Igreja do Senhor, e pedimos a você que nos ouve, se você gostou, concorda com isso, que você medite, porque isto é coisa muito séria. Nós estamos falando isso aqui certos de que isto é a palavra do Senhor e que é para ser aplicada nesse tempo. E se você crê nisso, dê atenção, compartilhe, comente e vamos em frente, meus queridos, porque o Espírito Santo está trabalhando e anda depressa. Jesus está trabalhando e anda depressa. A obra do Senhor, volto a dizer, é muito simples. Como é que nós vamos fazer? Santificação, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém. Santificação, a vigilância, a palavra do Senhor diz assim, vigiai e orai e orar. Santificação, vigilância e oração. Isso é muito sério, nós não podemos desprezar nunca, porque fora disso nós estamos em grande prejuízo. Amém, meus queridos? Até o próximo vídeo e que você possa se alegrar muito com isso que nós temos falado nesta manhã. Muito obrigada.